Se ele tivesse me dado a oportunidade para pegar no, em janeiro, né, já fica mais fácil, porque depois que todo mundo fala, aí fica muito mais difícil você conseguir falar alguma coisa, né? Mas Deus colocou algumas coisas no meu coração aqui e a gente vai estar tratando nessa noite, amém? Espero ser breve também, não quero tomar muito tempo dos irmãos, até acho que até meia-noite a gente vai embora, tá bom? Amém, irmãos. Vamos lá. O nosso tema está em Abacuque 3, 1 e 2. É isso, certo? Amém. Aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos, amém? E o Eliseu me mandou um tema aqui, que era unção transbordante, não é isso, Eliseu? Isso. Unção transbordante. E aí eu comecei a pensar nesse tema de unção transbordante, mas eu comecei a ver que não tem como a gente falar de avivamento e de unção transbordante sem a gente falar do Espírito Santo. Porque ele quem transborda o nosso coração da graça de Deus, ele que nos faz ter força. Tudo que nós somos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, é Ele quem faz a obra. Então não tem como passar por uma unção transbordante, por avivamento, sem falar do Espírito Santo, amém? Então nessa noite eu queria tratar um pouco sobre o Espírito Santo. E aí eu comecei a pensar, bom, eu vou falar sobre o Espírito Santo, mas sobre o que? O que é do Espírito Santo? O que eu me perguntaria se eu não soubesse o que seria o Espírito Santo. E aí eu mesmo criei aqui 3 perguntas. A primeira, o que seria ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Para você ter uma unção transbordante, você tem que ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? A segunda pergunta que eu me fiz aqui é o que devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo? E a terceira pergunta que eu me fiz é qual o comportamento de alguém que está cheio do Espírito Santo? Então, essas 3 perguntas que eu mesmo me fiz, eu vou tentar, eu sei que não tem como, sempre eu falo isso, não tem como a gente esgotar o assunto, a gente começa a estudar aqui para falar alguma coisa, e a gente começa a mergulhar e ver que é um mar que não tem fim. Então, assim, eu tentei pegar assim, o mais simples possível para tentar estar falando essa noite aqui. E vamos lá, na primeira pergunta, o que é ser cheio do Espírito Santo? Existem algumas ideias no Novo Testamento em relação ao que é Espírito Santo. Eu peço que alguém leia para mim João 14,16. Hoje a gente vai usar bastante aí. Vamos ver se o pessoal está afiado mesmo na Bíblia aí. João 14,16. Quem pode ler? Vai colocar aqui, vai ler por aqui. Vai ler? Está aqui. Vamos ler, vamos lá. E eu ordenarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Muito bem, parabéns, Davi. Então tá lá, eu rogarei ao Pai, quando Jesus disse, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que este esteja para sempre convosco. Então esse é o Espírito Santo, a quem a gente busca ser cheio. Outro versículo aqui, João 16, do 7 ao 15. Eu vou ler aqui para ficar um pouco mais rápido. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Então, Jesus ele está subindo e está deixando o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. O Espírito Santo de quem a gente busca ser cheio. Vamos lá, Atos 1:8. Atos 1, versículo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí já começa, a gente já viu quem é, e agora aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Existem, eu pesquisando assim e analisando, existem no Novo Testamento algumas formas de você enxergar o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas eu vou aqui colocar duas, que é a forma em que Lucas vê a forma de ser cheio do Espírito Santo e a forma em que o apóstolo Paulo trata como ser cheio do Espírito Santo. Lucas, aqui, ele... Eu fiz algumas anotações aqui, na visão de Lucas, descrita em seu livro Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo se manifestava sobre a vida de alguém, acontecia algo sobrenatural, externo, e as pessoas ou a pessoa tomada de um poder falava da palavra de Deus com autoridade. Então, na visão de Lucas, ele mostra que quando a pessoa é tomada por o Espírito Santo, ela demonstra alguma forma exterior, né? Tem alguma coisa exterior, um poder diferente, um vento, alguma coisa assim, como lá em Atos 2, Lucas descreve quando estavam todos reunidos naquele mesmo lugar, teve um vento e o pessoal viu como se fossem línguas repartidas que desciam sobre o povo e eles falavam em novas línguas. Então, sempre quando ele trata o Espírito Santo sobre a vida de alguém, ele mostra que teve alguma coisa externa e que a pessoa, a partir daquele momento que ele tem aquele encontro com o Espírito Santo, ele começa a falar da palavra de Deus com autoridade. Amém? Peço que alguém leia aqui Atos 4, do versículo 7 ao 8. Vou colocar aqui, eu leio para ficar mais rápido. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Aí, passa mais, por favor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse às autoridades as autoridades do povo e anciãos. Então, visto que hoje, aí já não consigo. Então, quando Pedro ele vai falar ali, a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo e ele falou com autoridade. Então, esse é um do que acontece quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Ela fala da palavra de Deus com autoridade. Amém? Isso é sobre a visão de Lucas. Agora, sobre a visão de Paulo, deixa eu ver aqui. Na visão de Paulo, ele falava sobre ser cheio do Espírito Santo como um estilo de vida, não como alguma coisa externa, né? Também como alguma coisa externa. Paulo, ele por várias vezes orou por pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo. As pessoas foram batizadas, mas ele não focava só na questão do ser cheio do Espírito Santo ser momentâneo, só naquele momento. Ele já colocava mais como um estilo de vida para as pessoas. Eu gostaria que alguém lesse para mim Efésios, no versículo 5, do 18 ao 25. Se alguém puder ler, porque daqui assim eu estou errado. Efésios 5, do 18 ao 25. 5 e 18. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei do Espírito, falando com vós com salmos, hinos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graça por todo o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitar-vos uns aos outros, o temor de Deus.
aqui Paulo ele faz uma comparação. Está aqui. Foi do 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa comparação que Paulo faz é mais ou menos assim. Quando o argumento de comparação dele aqui é o vinho, né? O que o vinho faz com a mente de uma pessoa? Quando a pessoa bebe aquele alcoólico, aquele vinho, o álcool sobe para a cabeça da pessoa e a pessoa ela perde a noção do que está falando, às vezes do que está fazendo. A pessoa ela não tem mais controle sobre si. Já quando o Espírito Santo, a gente se enche do Espírito Santo e o Espírito Santo nos toma nossa mente, toma nosso coração, a gente age totalmente diferente do vinho. A gente começa a agir com clareza, com responsabilidade. Isso para Paulo era ser cheio do Espírito Santo. É você não agir, por isso ele faz essa comparação. Quem age sobre o efeito de álcool, ele não sabe o que está fazendo. Às vezes ele faz coisas que depois ele pode até se arrepender. Mas quando você age, quando você, em vez de se encher de alguma outra coisa, você se enche do poder de Deus, do Espírito Santo, você começa a agir com clareza, com firmeza. Isso é uma evidência de que você é cheio do Espírito Santo. Então, isso tenta mais ou menos responder a primeira pergunta: o que seria ser cheio do Espírito Santo? Aí vamos lá para a segunda pergunta: o que devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo? Porque aqui eu tentei explicar o que seria ser cheio do Espírito Santo, mas vamos lá. O que a gente deve fazer para ser cheio do Espírito Santo? Eu queria que alguém lesse para mim agora. Deixa aqui. Romanos 8. O que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Volta um pouquinho. Primeiro eu vou ler os dois. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei e do pecado. Então, o que nós devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livra do pecado. Então, nós precisamos ser livres do pecado. Eu gostaria que alguém lesse também Gálatas 5:16, a partir do versículo 16. Se alguém puder ler em voz bem alta, para a gente analisar. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei a consciência da carne. Do 16 ao 26. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, é exatamente esse versículo 22 que é o mais importante. Os frutos do Espírito. O que nós devemos fazer para ser cheio do Espírito? Aqui Deus dá a receita.
o fruto, na verdade, não são os frutos, todas essas coisas são o fruto. Imagina uma mexerica, tem vários gominhos, aqui ele é um fruto só, mas esse fruto ele tem todas essas coisas, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Amém? Então isso fica muito claro o que nós devemos fazer aqui, respondendo a segunda pergunta, o que devemos fazer para ser cheio do Espírito Santo. Não é só coisas externas que nós devemos fazer, mas nós devemos ter amor. Às vezes as pessoas, você vê uma pessoa que está lá, você pregando, gritando, eu não tenho essa eloquência para falar, para pregar, para pular, para sapatear. Mas às vezes você vê uma pessoa assim, pregando com aquela eloquência, você imagina, esse cara, acho que essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas isso é um fator externo que você está vendo. Mas será que dentro dele ele tem amor? Às vezes dentro dessa pessoa, porque qualquer pessoa pode vir aqui no púlpito e falar e com muita eloquência e pregar e sapatear e gritar e todo mundo achar que ele está cheio do Espírito, mas os frutos do Espírito são esses. Será que tem amor? Né? Será que tem alegria? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem que ter amor, ela tem que ter alegria, ela tem que ter mansidão. Paz é uma coisa muito importante. Se você vê uma pessoa com paz, com alegria, uma pessoa que tem amor pelo próximo, que ajuda o próximo, longanimidade, que significa paciência. Isso eu tenho que orar muito para Deus me conceder mais, porque tem um pouquinho só. Mas bondade, amém? Então quando você vê uma pessoa que ele tem todos esses atributos, ela talvez de repente seja mais cheia do Espírito Santo do que uma pessoa que externamente, não estou falando que as pessoas que também demonstram isso por fatores exteriores assim, não sejam cheios, mas às vezes você vê uma pessoa tão quietinha assim, mas a pessoa tem amor, a pessoa tem alegria, a pessoa tem mansidão, a pessoa tem paz, a pessoa tem longanimidade, que é a paciência, bondade, benignidade, que significa boa índole, caráter, temperança, que significa domínio próprio. Às vezes passa uma pessoa lá, dá uma fechada no rapaz, e o cara, será que essa pessoa está cheia do Espírito Santo? Não tem domínio próprio, amém? E fidelidade, lealdade, lealdade com as coisas de Deus, com os irmãos, tudo isso são evidências de que a pessoa tem o Espírito Santo e que está cheia do Espírito Santo. Agora, respondendo a terceira pergunta aqui, qual é o comportamento, ou qual é o comportamento quando somos cheios do Espírito Santo? Eu até marquei aqui algumas coisas aqui, porque eu sofri não, mas é uma coisa que me deixava muito chateado quando eu era mais jovem. Na verdade, algumas pessoas não conhecem a minha história, mas eu nasci no berço evangélico. Na verdade, quando eu tinha por volta de 6 anos de idade, minha mãe aceitou Jesus, e desde que eu entendo por gente que eu sou evangélico. E na época que eu era adolescente, jovem, quem é mais antigo aqui de evangelho sabe que o pessoal, eles pregavam eram mais duros nas pregações, acho que por talvez não ter um conhecimento, mas por várias vezes eu via pregador falar assim, se você não glorificar, se você não der glória, aí começava aquele movimento, e aí parece que o pregador olhava para mim e falava, você está morto, vocês estão mortos, que não está dando glória, está morto, o poder está caindo aqui e a pessoa está parada ali. Às vezes até eu ficava constrangido
meu Deus, será que eu não sou cheio do Espírito Santo? Será que eu não tenho o Espírito Santo na minha vida? E aí eu ficava, às vezes, até tentava forçar assim, a pessoa falava, eu olho um pouquinho lá e depois parava de novo, para não ficar atrás dos outros, né? Então, mas eu sentia que aquilo não gerava de mim aquela espontaneidade, sabe? E eu comecei a analisar isso e comecei a pensar, a ver que evidência de que você tem o Espírito Santo ou não tem nada a ver com fatores externos. Tem gente que ele tem fatores externos, ele vai lá, ele pula, e isso também é ser cheio do Espírito Santo. Mas não significa que as pessoas que não têm esses fatores, que não fazem isso, que não falam em línguas, que não... Até a questão de línguas, Paulo, ele ora para as pessoas falam em línguas, mas depois aquilo começa a ficar meio que bagunçado, e ele lá em Romanos, lá ele regulamenta isso também, porque no meio da igreja lá levantava 2, 3 pessoas que começavam a falar em profecia ao mesmo tempo, então ele começou a regulamentar isso, mas isso não é um fator de que você tem ou não o Espírito Santo. E aí, para concluir aqui, eu vou só ler aqui uma conclusão que eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um monte de folha aqui, irmão, e aí acabou que. Vamos lá. Quando eu era mais jovem, em algumas pregações eu ouvia na igreja, ou eu ouvia um pregador dizendo que quem não desse glória, ou quem não falasse em mistério, ou quem não rodopiasse, não estava cheio do Espírito Santo. Aquilo me entristecia, pois não era o meu estilo rodopiar, ou saltar, ou chorar, ou cair. Com o tempo fui aprendendo que a principal evidência do Espírito Santo não está nas coisas externas, que podem ser manipuláveis. Exemplo, uma pessoa pode rodopiar em pecado ou em adultério. Isso é até interessante porque eu olhei passando pela internet lá, eu vi um vídeo de uma igreja que o pessoal colocou assim uns pezinhos assim no chão, um monte de pezinho, a pessoa tinha que pisar e fazer assim e sair rodando, né? É uma coisa absurda. Em outro vídeo, o pessoal com poder lá, o pilar da igreja lá no meio, o irmão subindo, parecendo que era um pau de sebo lá no pilar da igreja. Então, uma pessoa pode rodopiar em pecado e adultério, mas essas evidências do fruto do Espírito, ninguém consegue dizer que a pessoa não tem o Espírito Santo se ela tiver todos esses atributos. Amém? Mas quando você olha para uma pessoa que tem caráter, que manuseia bem a palavra, que tem em sua vida o fruto do Espírito, você identifica que essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas por a Bíblia fazer algumas analogias ao Espírito Santo, como vento, água, fogo, algumas pessoas, pregadores, podem achar que nós somos algum recipiente e que podem nos encher como se o Espírito fosse algum tipo de líquido ou de gás, ou que pode ser alguma coisa que pode ser jogada no povo, porque eu vi alguns vídeos também que o pessoal passava com um paletó assim, e jogava assim, e o pessoal caía tudo. Então, o Espírito não é isso. Você não joga o Espírito com um paletó, você não assopra o Espírito em ninguém. Não pense dessa forma. Acredito que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é o próprio Deus em nós. Ele está em nós e, consequentemente, quando Ele está em nós, nós estamos cheios dele. Mas para que estejamos cheios dele, precisamos estar em santidade, pois o próprio nome dele já fala, Espírito Santo. Ele é santo e habita naqueles que buscam a santidade. E eu gostaria de encerrar essa mensagem dizendo uma frase que eu sempre vejo o pastor dizendo,
que avivamento é conhecimento. Avivamento é conhecimento. Línguas faz parte, batismo do Espírito Santo existe realmente. Nós temos que buscar o batismo do Espírito Santo, mas avivamento é conhecimento da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo e da palavra e conhecimento, pois o Espírito nos trata através da palavra. O Espírito Santo trata conosco através da palavra. Amém, meus irmãos? Essa é a simples mensagem. Desculpa, porque eu não sou pregador, mas é isso que o Senhor colocou no meu coração de estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Amém?